Às vezes sentimos que tudo parece suspenso, um intervalo entre o que você pediu e o que ainda não aconteceu. Nesse intervalo, nasce o silêncio, um silêncio espesso, que pesa no peito como se fosse abandono. Você olha em volta e não vê resposta. Reza, sente, imagina, e nada muda, nada se move. É como se o universo tivesse virado o rosto, como se a vida estivesse assistindo sua dor com indiferença. E nesse silêncio, a mente começa a contar histórias. Histórias de rejeição. Histórias de que você não merece. Histórias de que você está sendo punido, ou de que fez algo errado sem perceber. Mas essas histórias não são verdades. São feridas que ainda não aprenderam a ficar quietas. Mas existe uma inteligência silenciosa, operando nos bastidores da vida. Uma inteligência que não se comunica com palavras, mas com estados de ser. Ela não responde no ritmo da ansiedade, porque a linguagem dela é outra. Ela fala quando você não está tentando ouvir. Ela responde quando você não está tentando controlar. É por isso que o silêncio machuca tanto. Ele nos obriga a sentir, em vez de entender. E nesse espaço entre o desejo e a manifestação, há um vácuo fértil. Um campo onde tudo está se organizando, ainda que seus olhos não vejam. O silêncio não é uma ausência. Ele é um espaço, um portal, uma pausa viva. Talvez o que você chame de vazio seja o lugar exato onde a vida está te moldando por dentro. Onde a resposta está sendo escrita não com palavras, mas com transformação. E a pergunta mais verdadeira não é: por que o universo está em silêncio? A pergunta mais honesta é: o que esse silêncio está revelando sobre mim? O que ele está mostrando sobre a minha pressa, meu medo, minha necessidade de saber? Porque o universo não fala para confirmar suas certezas. Ele silencia para te ensinar a escutar de outro lugar, de dentro. E o que nasce daí muda tudo. Quando a urgência grita por dentro, o silêncio do universo parece insuportável. É como se você estivesse preso em um lugar onde tudo parou, enquanto sua alma pede socorro. Mas essa urgência que pulsa no peito, esse desespero por respostas, vem da mente, não da consciência. A mente tem pressa. Ela mede o tempo com relógio e resultados. Ela quer sinais visíveis, respostas imediatas, garantias. E quando não os encontra, ela se desespera. Mas a consciência não opera nesse ritmo. A consciência precisa de maturação, de silêncio, de tempo não cronológico. É nesse desencontro entre a urgência mental e o tempo da vida que nasce o sofrimento. Porque quanto mais você tenta apressar a resposta, mais você vibra na falta. E quanto mais vibra na falta, mais distante você fica da coerência que manifesta. A frequência que você emite na pressa é impregnada de dúvida, tensão e escassez. Você diz que confia, mas vibra como quem implora. Você pede, mas carrega o pedido com ansiedade. E a vida escuta essa frequência. O universo não ignora sua dor. Ele só não responde a comandos desesperados, porque não responde à voz da carência, mas à vibração da presença. E a presença não grita, mas se alinha. Quando você percebe que seu ritmo interior está em desequilíbrio com o tempo da vida, começa a entender. O silêncio é coerência. Ele espera que você esteja inteiro, antes de trazer o que você quer, porque senão você nem reconheceria o que pediu. Existe um espaço entre o pedido e o recebimento que a mente humana interpreta como abandono. Um espaço onde nada parece se mover, onde nenhuma resposta chega, onde tudo permanece em suspenso. Mas esse espaço não é vazio, ele é sagrado. É ali que a realidade começa a se reorganizar, ainda que os seus olhos não consigam perceber. É como o momento em que uma pedra é jogada no lago. O impacto é imediato, mas as ondas levam tempo para alcançar a margem. O que você pediu já foi lançado. Agora, o universo está ajustando o campo ao redor, reorganizando frequências, desfazendo resistências que você nem sabia que existiam. Nesse espaço silencioso, seu campo eletromagnético passa por um refinamento, um redesenho profundo. As possibilidades começam a colapsar, mas não como um espetáculo. Elas colapsam em silêncio, como quem reconstrói o chão sob seus pés, mas por baixo da terra. Não se vê, não se ouve, só se sente. Mais tarde, é como atravessar um túnel de trem. Você deixou a estação. Já não está mais onde estava, mas também não chegou onde queria.
E durante essa travessia, tudo o que existe é o som abafado, a escuridão, o movimento invisível. O silêncio, nesse lugar, não é estático. Ele está carregado de intenção, carregado de criação. Quando você entende isso, deixa de procurar sinais externos e começa a ouvir o que está sendo gestado dentro de você, porque é lá que tudo começa a se tornar real. Às vezes, o que impede a resposta não é a falta de fé, é o excesso de esforço, o querer demais, o pedir o tempo todo, o vigiar cada detalhe à espera de um sinal. Isso cria um ruído, uma tensão silenciosa que se espalha pelo corpo, travando o fluxo natural da vida. O desejo, quando é puro, é uma intenção tranquila, mas quando está carregado de medo, de urgência ou de desespero, se transforma em resistência. A mente acredita que quanto mais você desejar, mais rápido as coisas virão. Mas Eckhart Tolle nos mostra que a mente, ao tentar controlar o invisível, só reforça a separação entre você e o que deseja. O querer, nesse caso, vira um lembrete constante daquilo que você ainda não tem. E essa ausência, alimentada todos os dias, bloqueia a sua sensibilidade para perceber o que já está se aproximando. Quanto mais você precisa de um sinal, menos consegue enxergá-lo. Quanto mais exige certezas, menos espaço dá para que a vida te surpreenda. A presença é o estado que dissolve esse ruído. É nela que você começa a perceber que até o silêncio comunica, que até o nada carrega uma resposta, que o universo não se ausenta, ele apenas fala uma linguagem que não grita. E quando você para de correr atrás da resposta, ela encontra um caminho para chegar, porque ela não precisa ser buscada, ela só precisa ser ouvida. E às vezes, ela vem no som do silêncio. Feche os olhos, respire fundo. Sinta de verdade, onde o seu corpo guarda a atenção por uma resposta que ainda não veio. Talvez esteja no peito, apertado. Talvez nos ombros, endurecidos. Talvez no estômago, inquieto. Essa tensão é o pedido não ouvido. É a vibração da espera, tentando se fazer escutar. Só que ao gritar tanto, você deixou de perceber o que o silêncio queria dizer. Silenciar o pedido não é desistir dele, é permitir que ele se integre, que ele pare de ser uma cobrança e se transforme em presença. Um pequeno ritual pode ajudar. Primeiro, reconheça a urgência. Dê nome a ela. Diga para si mesmo: eu estou com medo que não aconteça. Depois, respire dentro desse medo. Não lute contra, apenas observe. E por fim, libere o controle do tempo. Permita-se não saber quando nem como. Apenas volte para o agora. Esse pequeno exercício não muda o universo, muda você. E quando você muda, tudo ao redor se reposiciona. O silêncio começa a revelar micro-percepções que estavam encobertas pela expectativa. Um detalhe que você ignorava, uma intuição que você sufocava, uma ideia que parecia banal, mas que agora faz sentido. Você não precisa entender tudo. Precisa apenas se esvaziar do ruído que impede o entendimento, porque o universo já ouviu seu pedido. Ele só está esperando que você o escute também. E para isso, é preciso fazer silêncio. Às vezes, é no silêncio que a resposta se revela com mais nitidez. Mas não como um som que chega, e sim como uma clareza que emerge de dentro. Quando a mente se aquieta, quando a expectativa se dissolve, algo se abre. Eckhart Tolle nos lembra que o agora já contém tudo, que o presente, mesmo sem promessas futuras, é completo. O silêncio, então, deixa de ser ausência e se torna forma pura de presença. Uma presença sem forma, mas absolutamente viva. Ainda assim, o coração humano insiste em buscar sinais, insiste em querer controlar os ritmos do mistério. E é aí que as crenças inconscientes atuam. O que você acredita, mesmo sem perceber, molda o que você percebe. E se você acredita que está sendo ignorado, tudo ao seu redor parecerá confirmar isso. Mas e se você estiver apenas desalinhado com o tempo da vida? E se o que você pediu ainda não chegou porque você ainda está se tornando quem pode receber? O universo não nega. Ele apenas espera que sua vibração se torne compatível com aquilo que você quer viver. A ausência de sinais pode ser exatamente o momento em que o real está sendo preparado. Não da forma que a mente deseja, mas da forma que a alma precisa. E se o silêncio for a resposta mais amorosa que você poderia receber agora? Se você parasse de exigir, o que começaria a perceber?